Salve, fiel! Notícia ruim pro Coringão, né, rapaziada? Augusto Melo, nosso presidente Augusto Melo, foi afastado do seu cargo, foi impeachmentado e agora ele tá na mão dos sócios. É muito complicado essa situação em política do Coringão. Isso pode atrapalhar em campo os jogadores. Acho que quem mais é prejudicado nessa história é a Constituição, é o Corinthians, né? Os caras conseguiram afastar o Augusto Melo aí no momento, porque ele tem ainda o voto ainda dos sócios, mas eu acredito que o Augusto Melo já era, rapaziada, não tem mais volta. E como vai ficar agora? Qual vai ser o Coringão? Como que vai ficar tudo nesse vídeo, rapaziada? Vocês vão saber. Samir Carvalho trouxe as informações aí com exclusividade e crédito ao canal do Samir Carvalho. Se inscreve, deixa seu like e compartilhe e ativa o sininho da notificação para que você não possa perder mais nada. Foi um dia, né, daqueles, né, tudo começou, vou fazer até uma linha do tempo aqui, explicando tudo até chegar lá na frente, tá? Tudo começou no final da tarde, com o início da reunião no Parque São Jorge, para votação, né, do impeachment do presidente Augusto Melo. Quando começa a reunião, Augusto Melo anuncia uma entrevista coletiva, e começa-se um burburinho muito grande de que Augusto Melo convocou os jornalistas lá no Parque São Jorge para anunciar a sua renúncia do cargo de presidente do Corinthians. Eu até acreditei nisso, porque as organizadas também, né, queriam a renúncia do presidente. Enfim, eu acho que ele cedeu à pressão. Ele começa a entrevista coletiva no mesmo momento que começa, né, a reunião lá dentro, né, do Parque São Jorge, no ginásio. Na entrevista coletiva ele começa dizendo, né, eu deixo o clube, eu deixo o Corinthians, eu deixo, e todo mundo, né, eu não fiz isso, mas enfim, não estou aqui condenando quem fez, acho que se confundiu na hora e realmente trouxe muita confusão, mas algumas pessoas se precipitaram e começaram a escrever que ele renunciou. Eu já fiquei mais ligeiro, eu não ouvi a palavra renúncia, então pela experiência já, 20 anos de carreira, serve para alguma coisa. Como eu não ouvi a palavra renúncia, eu fiquei na minha. Não escrevi nada no Twitter, eu só fiquei acompanhando, deixou, tá, eu pensei, tá estranho isso. Aí no final da coletiva, a Daina, que é assessora do presidente Augusto Melo, vai no ouvido dele e fala algo. E aí ele diz, não estou renunciando. Certamente ela foi avisá-lo dele deixar claro, né, deixar de uma maneira mais clara ali que ele não estava renunciando. Então o Augusto Melo não, por isso que eu estou fazendo a linha do tempo, o Augusto Melo não renunciou, tá? Não, em momento algum ele renunciou, disse que não renunciaria. Mas na hora parecia muito uma renúncia, tanto é que acho que a assessora aí foi lá e falou com ele, mas na hora parecia que ele estava renunciando e estava se abdicando do cargo, rapaziada. E ele falou, vai lutar até o fim e vai ficar na mão dos sócios, né? Eu acho que muitos sócios aí tinham uma opinião antes e agora tem outra. Eu acho que não tem mais volta. E que brigaria, né? Diz que brigaria até o fim, tá? O Augusto Melo, tá? Inclusive, né? Se a gente for abrir aspas aqui para o Augusto, não é renúncia, ao contrário, não vou participar dessa palhaçada. Sabemos como as coisas estão funcionando lá dentro, sabemos que lá é a maioria, não estou renunciando, tem muita briga ainda, tá? Já que eles brigaram para me tirar, eu vou brigar para continuar, não vou entregar de mão beijada. Então, não teve, tá? Não teve renúncia, né? Não teve renúncia do presidente Augusto Melo. E aí o que acontece, tá? Começou lá dentro, né, a reunião. Primeiro se manifestou o Conselho de Ética, depois se manifestou o Ricardo Cury, advogado do presidente Augusto Melo, com a defesa do Augusto. Augusto não foi lá, né, para a reunião, para a votação, e o Ricardo Cury, né, pautou a sua defesa atacando, né, principalmente o delegado do caso, né, da antiga patrocinadora, que indiciou Augusto Melo, né, por, né, crimes, né, enfim, vários, por alguns crimes ali que a gente já citou outras vezes aqui. E aí, na sequência, né, começou a votação. Primeiro, né, os conselheiros vitalícios, depois os triênios, os conselheiros triênios. E aí eu fui atualizando vocês, tá na letra C, tá na H, enfim. E quando encerrou a votação, começou, né,
a apuração dos votos, com a vitória daqueles que votaram a favor do impeachment e a derrota do presidente Augusto Melo, tá, nas urnas. Então, só para você entender, tá, o que acontece agora? O presidente Augusto Melo foi empichado do cargo, né, por vamos aqui ver de novo aqui, 176 votos a favor do impeachment e 57 votos, né, que votaram contra o impeachment. Augusto Melo está empichado, né? Ele caiu, não é mais presidente, né, do Corinthians. O que vai acontecer agora? O presidente Romeu Tuma Júnior, né, como disse o Fábio Lázaro para a gente, ele tem 5 dias, tá, para anunciar quando vai ser a Assembleia dos Sócios. Não há uma data limite, tá, para acontecer essa Assembleia. Né, não é 50, 60 dias, 90, enfim, segundo o Lázaro passou para a gente, que foi até uma novidade para mim, eu estava confiando no que o Augusto falou de 60 dias, tá? Até nisso o Augusto ele não acerta, né? Enfim, então o Tuma vai anunciar ou 60, 90 dias, a gente não sabe. Assume Osmar Stabile como presidente do Corinthians, já tomou posse, já, né, discursou como presidente do Corinthians. Augusto está fora, Osmar Stabile é agora o presidente do Coringão. E agora vai ter a eleição, né, da Assembleia Geral dos Sócios. Então, para o Augusto Melo ser empichado definitivamente, e aí ter o seu nome apagado da história do clube, vai precisar que os associados também votem a favor do impeachment. São cerca de 3 mil votos. Nesse período, Augusto Melo vai trabalhar muito, né, em 2 frentes. Quais são as frentes? A primeira frente que Augusto Melo vai trabalhar é a frente, né, de tentar uma liminar na justiça, né, e tentar na justiça o caminho judicial para anulação do resultado. Isso já foi adiantado pelo José Eduardo Cardoso, tá? Ele falou isso em entrevista exclusiva à Trivela no último domingo, e depois também repetiu, né, que eles vão brigar, tá, para anular, entendeu? Para anular essa situação. Em caso de renúncia, o Augusto Melo não poderia retornar à função por meios judiciais, por ter aberto mão da função. Então esse foi um dos motivos, tá, que fez o Augusto Melo a não renunciar ao cargo, porque ele perderia a chance de retomar a função por meios judiciais. Então, a partir de amanhã, ele já vai entrar na justiça tentando anular a decisão de hoje, né, de votação de 176 votos a favor pelo impeachment e 57 contra, tá? Outra coisa, ele vai tentar anular isso judicialmente, só que tem uma coisa, ele vai fazer a política no clube. Se ele perceber que não há chance nenhuma para ele na Assembleia Geral dos Sócios, que ainda não tem data definida, aí pode ser que ele venha renunciar. Mas isso só deve acontecer quando estiver bem próximo da votação, quando estiver próxima a data, né, da votação. Por quê? Porque se ele for empichado também pelos sócios, a história dele acabou. Ele não vai ter os direitos e poderes de presidente, como fazer parte da galeria dos ex-presidentes, ele não vai fazer parte, não vai poder fazer parte do CORE, Conselho de Orientação, né, do Corinthians, não vai perder a sua carteirinha de sócio, é o fim para ele. Então, Augusto Melo vai ter que analisar bem nesses dias, né, que vai virar uma nova eleição, vai ter boca de urna, você vai ter aquelas pesquisas, né, internas, só com sócios, são sócios que definem, para saber se existe alguma chance dele voltar. Então, existe a chance do Augusto Melo voltar? Existe, por 2 vias. Uma judicialmente, aí, meu amigo, precisamos aguardar, tá? E outra, né, pela votação dos associados. Tá certo?
que também é tudo, né, é uma incerteza, tá certo? Mas se ele for para a votação da Assembleia Geral, ele vai ter que pensar bem, porque o Alberto do Alibe, por exemplo, quando percebeu que perderia na Assembleia Geral dos Sócios, para não ter a sua história apagada no clube, Alberto do Alibe renuncia. Então, o Augusto Melo vai ter que pensar muito se ele vai querer jogar esse jogo até o final, porque ele pode simplesmente Que B.O., né, apagar cara? O cara a tentar história se dele no livrar e ainda se Corinthians, lascar inclusive, mais né, ainda. ficar Cê é louco. marcado como um presidente que sofreu impeachment. Já sofreu no Conselho e pode sofrer dos sócios. Que situação, né, rapaziada? Ele tem ainda a chance dele conseguir reverter pela justiça e pelos sócios ainda, mas se ele tentar recorrer e continuar sendo impeachmentado, ele é apagado totalmente a imagem dele do clube. Que BO do caramba, mano. Que BO, ou renúncia ou não renúncia. É isso aí, rapaz. A situação do Corinthians é essa aí. Como eu já disse no começo do vídeo, quem só tem a perder é o próprio clube, né, rapaziada? Quem é o mais lesado é a própria instituição. Isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal para que você não possa perder mais nada que vai rolar aqui no canal. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!